Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Jefferson Braga, o JB, professor de Língua Portuguesa e Literatura. Hoje, nós iniciaremos o módulo 1 dos 3 previstos para esse terceiro conteúdo programático. Para esse programa, foram planejadas 3 videoaulas. Nelas, nós iremos abordar a importância e o papel dos elementos verbais e principalmente não verbais em textos multimodais, que são os textos que, além do texto escrito, têm imagens, cores, sons e até movimentos. Vamos falar também da semiótica e da psicologia das cores, principalmente aplicada à publicidade, e faremos uma análise semiótica das peças publicitárias. Tudo isso com o objetivo de extrair o máximo de significação e entender o que o anunciante quis dizer e como ele fez para poder dizer aquilo que ele queria dizer. Vamos começar? Pessoal, espera-se que ao término dessas 3 videoaulas nós consigamos atingir os nossos objetivos principais com esse projeto, que é fazer uma análise das formas de comunicação em língua portuguesa em contexto real de interação social. Ou seja, busca-se analisar o texto e o discurso dentro dele, o significado daquele texto, para a gente parar com aquela coisa de ficar analisando frase solta em livro didático. Então a gente também pretende entender como os elementos verbo-visuais contribuem para a produção de efeitos de sentido em peças publicitárias estáticas e também em vídeo. E reconhecer os discursos intrínsecos ao processo de comercialização de ideias e ou produtos por meio da persuasão. Ou seja, a ideia é a gente tentar entender os discursos que não estão dados no texto. A ideia é a gente tentar conseguir perceber o que está intrínseco ali. Vamos lá? Gente, para atingir os nossos objetivos principais ao longo das 3 aulas, nós vamos seguir um roteiro. Para esse primeiro módulo, nós vamos falar sobre a importância da semiótica para a interpretação de textos multimodais, da semiótica e da psicologia das cores, dos elementos da estrutura do anúncio publicitário e, por fim, das características das peças publicitárias. Pessoal, vocês já devem ter ouvido aquele ditado: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Mas na escola, esse ditado nunca pegou muito bem, não. Normalmente, nos livros didáticos, a gente sempre que encontrava as imagens, as encontrava meio que subaproveitadas, ou seja, elas estavam ali somente como um apoio para o texto escrito. Dificilmente a gente tinha alguma atividade pedagógica com o sentido de tentar entender aquela imagem e mais à frente, né, tentar extrair significação daquela imagem, que é o que a gente vai tentar fazer aqui hoje. Então a gente tem ali algumas imagens, né, que nos trazem algumas reflexões. E hoje, na era globalizada, no mundo atual, no mundo digital, onde as informações correm muito rápido, quanto mais rápido a gente conseguir dizer uma coisa e quanto mais a gente conseguir com menos texto, melhor. E o conceito de texto tem sido ampliado há muito tempo pelos estudiosos, pelos teóricos. Texto não é mais aquilo que está escrito. Texto hoje é tudo. Um emoticon é um texto, um ícone muitas das vezes é um texto, uma imagem, claro, é um texto. Ela tem significação ali. Então a gente não se atrela mais ao conceito de texto somente a parte escrita. Vejamos essas imagens. A gente tem ali como slogan dessa campanha da Unicef, o capacete protege o que os pilotos têm de mais importante, tudo o que já aprenderam. E a gente vê ali que o carro ele é feito de livros, né? Isso tem uma significação. Isso tem uma significação. Esse fundo branco tem uma significação, é da Unicef. Branco remete a vocês o quê? Né? Então a gente tem ali os livros como meio de transporte do piloto.
e o capacete protegendo o que ele mais tem de importante, que é não só a cabeça dele, mas tudo que ele aprendeu até hoje com esses livros que o transportam, que fazem dele um campeão. A gente tem ali um sinal vermelho. O sinal vermelho, todo mundo sabe que é pare, né? Se convencionou assim. E a gente não tem um texto ali, a gente tem uma cor e todo mundo que olha aquilo ali sabe que não pode atravessar, né? Então isso tem significação. Do mesmo jeito que uma placa escrito pare tem significação, um sinal ali vermelho tem uma significação. E é utilizada também a cor vermelha por algum motivo, convencionou-se assim, e também tem estudos aplicados a. Tem muito de coisa do povo, e também tem os estudos, né, do que a cor faz no nosso cérebro, o que ela remete, o que ela representa, tanto psicologicamente como do que a gente sempre aprendeu de que a cor significa. Nós temos ali também a faixa de pedestres ali, a gente tem duas imagens da Prefeitura de Curitiba, e ela disponibiliza ali a profissional ali, a menina do trânsito, agente do trânsito, quase que fugiu a palavra, agente do trânsito, ali numa atividade educacional ali com os motoristas, né? Ali não tem sinal, então a gente sabe, todo mundo que dirige sabe que onde tem uma faixa de pedestres não necessariamente precisa ter um sinal para você deixar o sinal semáforo, né? Para que você deixe o pedestre atravessar. O pedestre pisou na faixa, está no código de trânsito. O educado seria você deixar ele atravessar, e isso não vai estar escrito em canto nenhum. Na verdade, vai estar a imagem dela no chão. Então, ou seja, a imagem é muito importante. Os elementos não verbais, eles são muito importantes na nossa vida. E aí a gente vai tentar entender como que isso acontece. A gente tem duas mãos ali atrás. Eu espero que vocês peguem essas mãos e vejam o que ela significa para vocês. E aí a gente vai conversando isso ao longo da aula, tá? Vamos ver mais um quadro. Próximo quadro, gente. Nós temos ali uma imagem à esquerda ali, muito significativa. Todas elas são muito significativas, né? A gente tem ali um porta-papel e o papel é verde, e você, à medida que que o papel vai se gastando, né? O verde vai sumindo, a gente não vai ter. O que ele quer dizer com isso? A gente não vai ter vida se o verde acabar. Ou seja, você vê que a imagem do país ali, ela está se deteriorando à medida que o verde se esvai. E isso tem muita significação. Nós temos no meio ali uma propaganda do McCafé, que tem um slogan como Wake Up With, que é levante com, e a gente parece um olho, né? Parece bastante um olho ali, né? É proposital isso. Nós temos ali um guardanapo, uma xícara azul e o café. Wake up com o McCafé. Eles querem que você acorde. Quando a gente toma café, a gente não tem aquela café tem cafeína, tem outros componentes que nos faz ficar mais acordado, ou seja, nós ficamos de olho aberto. E essa parte de trás ali, marrom, também é proposital. Marrom é a cor do café. Então, por mais que você olhe ali, às vezes você não faz essa assimilação. De cara, o seu cérebro entende aquilo ali. É uma informação que passa, mas o seu cérebro acaba assimilando, mesmo que você não perceba tudo isso. Mas foi pensado, o publicitário não colocou essas cores à toa. Do mesmo jeito que a gente tem ali o terceiro anúncio ali de uma empresa de saúde, né? Então você tem uma porta muito larga ali, né? O nome da empresa é Controle de Peso, Vigilantes do Peso, né? Em inglês. E a gente tem uma imagem muito marcante ali. A gente tem uma porta muito larga, escrito entrada,
o nome da empresa no meio, mas quando você sai, a porta é pequenininha. O que que a empresa quer dizer com isso? A empresa quer dizer que você entra de um jeito, com uma forma, e sai com uma outra. E tudo isso remete à saúde. O que, que eles utilizam para poder colocar? Uma parede verde. A verde tem um pouco dessa questão aliada à natureza, ao que é natural, ao que é saudável. É por isso que a gente tem várias situações que se usa o verde para isso. E por último, a gente tem as mãos ali atrás, né, que eu tenho certeza que na última imagem vocês acharam que era uma mão com sangue, né? E aqui vocês acreditam que é uma mão com tinta azul. Se aqui é tinta azul, por que, que lá não poderia ser vermelha? Né? Poderia ser uma tinta vermelha. Mas a gente, primeira coisa que a gente assimila, uma mão cheia de vermelho é sangue. É muito mais fácil ser sangue. Aqui é muito difícil ser o cara azul. Ou seja, a gente vê que essas coisas passam pelo nosso olho, mas não passam pela nossa mente. É isso que eu queria trazer para vocês. Gente, olha como é que as imagens realmente, os elementos não verbais, eles são muito importantes para o sentido de que quer se dar de alguma coisa quando a gente não tem muito espaço para deixar textos. Então você coloca por meio de imagens. Tem um distribuidor de filmes francês, o Christophe Courtois, ele fez um estudo e ele foi verificando, ele pegou capas de filmes e ele via que à medida que os filmes tinham o mesmo estilo de capa, o filme se tratava do mesmo enredo. Ou seja, deve ter um estudo por ali para poder fazer esse tipo de trabalho, de planejamento. Ou seja, a gente tem ali casais, na primeira imagem à esquerda, na parte superior. A gente tem casais de costas. E ele analisou, e a gente pode ver que todas as vezes que a gente tem esses casais de costas, são casais que começam o filme bem, tem uma briguinha no meio do filme, depois tem uma reconciliação. Então, caso vocês queiram ver essas imagens mais ampliadas, né, ali embaixo das imagens tem um link que eu vou deixar na descrição dos vídeos também. Tem o portal, também vai ter o acesso à sala virtual que eu criei para esse programa, então lá vocês vão ter todo o material de todo o programa e os links para vocês acessarem os materiais que foram trabalhados na aula. Então a gente tem ali, quando a gente tem silhuetas na frente de um oceano, são filmes que normalmente é feito para a gente chorar. Meninas vestidas, meninas com vestido vermelho, geralmente são filmes que têm um foco muito na mocinha. Filmes que tem meninas com as pernas abertas, são filmes que a menina já não é aquele padrão de mocinha de filme de Hollywood, já é um pouco diferente. Temos aquele quando o protagonista do filme está de costas na capa. São filmes normalmente que é um personagem que a gente já conhece e ele retorna em busca de algum tipo de vingança. Quando a gente tem Azul e Cidade, é um protagonista que está sempre correndo por algum motivo. Explosões e com fundo preto e branco, muita selvageria e muito tiro. Um olho. Filmes normalmente que você tem um olho na capa normalmente é filme relacionado a terror. Então ele fez esse estudo e olha que interessante. A gente vê que os elementos verbais a gente não percebe isso, mas isso deve ser um trabalho estudado. A gente não pode deixar de considerar que a capa do filme é um anúncio publicitário do próprio filme. Então aquilo ali é estudado. Não é feito sem nenhum tipo de planejamento. E o Christophe Courtois, com seu trabalho, acaba de comprovar isso. Gente, então, o que eu queria passar para vocês? Que a escolha, principalmente das cores, nesses anúncios, nessas propagandas, no texto multimodal, hoje, ela não é feita por acaso, porque é a cor favorita da pessoa que fez. Normalmente não, a não ser que seja uma coisa amadora, mas se for uma coisa planejada, ela tem um estudo, tem uma teoria das cores por trás dela, né? E tem a semiótica das cores. Segundo Barros, a semiótica procura descrever e explicar o que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz, que é o que eu falei para vocês no começo da aula. E para Brandão, a cor pode funcionar como signo para um fenômeno físico,
A gente tem ali a lua de sangue, né? Que ela é bem vermelha. Ou um mecanismo fisiológico, a gente tem aquele rubor ali, aquele furúnculo, ou para associação psicológica, que é o que a gente se relaciona quando a gente pensa em vermelho, né? Quando você tem aquelas coisas psicológicas que a gente já tem relacionado ao vermelho, que é sobre o amor, sobre a paixão, sobre a violência, sobre a agressividade, sobre sangue. Por isso que a gente é levado naquela imagem das mãos. É muito mais fácil a gente achar que é sangue do que é uma uma tinta azul, uma tinta vermelha, perdão. Isso num primeiro momento. Agora, se de repente a gente analisasse o todo da imagem, talvez a gente chegasse a algum modo. Então, a minha ideia aqui é fazer com que vocês procurem entender a imagem. Não desconfiem sempre. A imagem não é dada de graça. Ela sempre tem um significado, principalmente nesse sentido. Então, a nossa ideia aqui é tentar entender o que a imagem quer nos passar. A gente tem ali as lixeiras. Aquilo ali é uma significação. Todas as lixeiras são iguais. A única coisa que difere é a cor. Mas a cor tem um significado. Por que tem esse significado? Não tenho uma pesquisa muito a funda a respeito, mas o plástico. O plástico é um elemento que demora muito para se decompor. Então, tecnicamente, para reciclar é uma da, da, das coisas que você precisa reciclar, porque não pode ficar na terra, porque não isso vai fazer mal para a terra, demora muito para se decompor. Então ele é vermelho. O vidro não, o vidro você consegue reciclar bastante, e aí ele é verde, que é aliado à cor natural. O metal, normalmente o pessoal faz reciclagem para poder ganhar dinheiro com as coisas de metal, e aí ele é amarelo. O orgânico é marrom. Não vou lembrar vocês a cor de que é marrom. E o papel que é associado ao escritório, aos eventos, às empresas, né? Ele é azul. Então, assim, a gente pode ver que tem uma significação, não é uma coisa dada de que alguém pensou a falar, não, vou colocar amarelo porque amarelo é legal. Dificilmente vai ser assim, a não ser que seja uma coisa amadora. E é essa a ideia que vocês têm que ter aqui. Galera, psicologia das cores. A psicologia das cores, lógico, ela tem a parte mística, né? E tem as teorias de pessoas que estudam as cores, né? Então tem um lado mais místico e tem um lado que puxa para o científico. O que as cores, quais são as sensações que as cores provocam no nosso cérebro e por isso que existe uma associação com isso ou com aquilo. Todas as cores elas têm o seu lado positivo e o seu lado negativo, ou seja, a, o vermelho, que é bastante associado ao amor, né, à paixão, ele também é associado à violência. O azul, que é associado à seriedade, à integridade, ele também é associado à depressão, em alguns casos, em alguns tons. Não são todos os tipos de azul, não são todos os tipos de vermelho. A gente tem uma gama muito grande de tons. Então, um verde mais escuro e um verde claro podem significar coisas diferentes, né? Mas a ideia é que vocês saibam que as cores elas não é só aquele feeling que a gente tem de que poxa, vou botar branco no Réveillon porque eu quero paz. Tem um estudo por trás disso e tem o conhecimento dos antepassados também em relação a isso, né, de como o cérebro se comporta quando ele está diante de algumas cores, e a gente vai ver no módulo 2 como que as empresas aplicam isso para trazer a publicidade para a gente direcionada com alguma cor para tentar captar nossa atenção, tá bom? Então, galera, chegou a hora da gente falar da estrutura do anúncio publicitário. Então, eu trouxe essa imagem aí, a gente fez essa montagem aí no outdoor. Todo mundo já viu um outdoor na rua.
né? E trazendo o que seria uma imagem publicitária. E a gente tem o texto ali muito organizado, não, as coisas não são jogadas no anúncio, né? Eles têm normalmente um local e um motivo, e normalmente tem algumas estruturas que vão constar no anúncio, a não ser em alguns poucos casos não vai ter algum tipo dessas marcas, né? Então a gente sempre tem no anúncio publicitário, ele é constituído pelo símbolo da marca, né? A gente tem ali a asepsia, que é o nome do produto, né? O texto argumentativo. O que seria o texto argumentativo? Seria o texto, né? A forma com que a empresa faz para te argumentar, para trazer para você motivos para que você use a asepsia. Então ele indica que você use a asepsia, ele traz aquele tiquezinho do check, né? De tudo certo, que ele cobre as imperfeições, que ele combate cravos e espinhas, previne a pele, controla oleosidades, ou seja, são argumentos. Ele faz, olha, compre a sepsia porque isso, ela controla a oleosidade, com a sepsia você não vai ter. Enfim, é o texto argumentativo dele. O texto não verbal é a menina passando no rosto ali na hora. Não, ela está de traje de dormir, né? E o slogan da empresa, que é uma outra marca que sempre vai estar ali, agora dormir maquiada faz bem à sua pele. Ou seja, é um slogan que também é um texto argumentativo, porque muitas maquiagens você não pode dormir com ela. E para a mulher não precisar ter essa preocupação e cuidar da pele, né, o anunciante traz no slogan um próprio argumento. Né? Olha, você que ouviu dizer sempre que dormir maquiada faz mal, agora faz bem. Faz bem como? Faz bem com a asepsia. E aí o texto não verbal da menina lá com o rosto sem nenhum tipo de, de, de cravo, das chamadas imperfeições, né? E ela passando a asepsia no rosto com um sorriso largo, como de quem está feliz por estar utilizando o produto. Então a gente tem a marca, o título, o corpo do texto, o convite à ação, que é você comprar a asepsia, e o contato em alguns casos, né? Quando não é caso de publicidade, assim, tem um contato ali para você, quando é uma propaganda, e tem um meio de contato de como você achar. Produtos normalmente você compra, mas tem alguns textos publicitários que você tem um contato também. O pessoal geralmente pergunta, né? Tá, mas aí, poxa, você está falando de estrutura. Se é uma estrutura, então todo anúncio tem? Sim, todo anúncio tem. Agora a gente vai trazer umas características, né? E aí, uns vão ter algumas dessas características, um vai ter sempre com uma em privilégio em relação à outra, mas essas são as características de um texto publicitário. Acho que aparecem na maioria dos casos, né? Então a gente tem textos curtos e persuasivos, tem que ser curto porque a mensagem tem que ser rápida, você olhou, você já tem que lembrar da empresa. Em muitos casos você já só de relance, só da cor, você já lembrou. Por exemplo, você viu uma garrafa de refrigerante, alguma coisa vermelha, você não precisa nem ler o que é para imaginar que refrigerante que é. Linguagem verbal e não verbal, verbos sempre no imperativo, né? Compre, faça, sempre nesse sentido de te dando um input para uma ação. Uma ironia, criatividade, humor. No caso da menina, ela tinha ali que a dormir agora faz bem. Rimas, ritmos, trocadilhos, um caráter comercial. Isso, lógico, né? Nós estamos falando da publicidade, tem a propaganda também, né? Porque a ideia da propaganda não é veicular um produto, normalmente é veicular uma ideia. A diferença da propaganda para a publicidade é essa. O anúncio publicitário ele visa comprar, você visa te vender um produto. Já a propaganda ela visa te vender uma ideia, que você adote, não você compre uma coisa, que você adote uma ação, que você passe a fazer de alguma forma. A intertextualidade, os neologismos,
os estereótipos e o uso abusivo de imagens, cores e fotografias. Vejam que maravilhosa a imagem, essa propaganda, esse anúncio do McDonald's, né? Aproveitando ali uma faixa de pedestres, e eles fizeram ali um anúncio com batata. Ficou muito bem pensado. É muito legal a gente trabalhar esse tipo de significação. E espero que vocês notem mais alguma coisa aí. Vamos ver se tem mais alguma coisa na tela que chamou a atenção para vocês verem como que a publicidade nos afeta. Ah, esse slide aqui é para os apressadinhos que estavam reclamando do professor por causa do slide anterior. Falou, poxa, eu estava pensando já. Pô, o professor colocou ali as características tudo escrito, mas eu queria ver isso na propaganda. Calma, tava as características lá e agora a gente traz isso aplicado à publicidade. Então a gente colocou ali que são os textos curtos e persuasivos. Como é que seria isso num anúncio? Que é mais persuasivo do que uma agência de seguro falando para você que nem o Papa deixa tudo nas mãos de Deus? O Itaú fala isso. Nem o Papa deixa tudo nas mãos de Deus. Ele faz o seguro do Papa Móvel com o Itaú. É uma ótima sacada para chamar você para poder fazer o seguro também. Falar se o Papa, que é tão religioso, está fazendo e ele acha que pode dar problema, eu acho que eu também devo fazer o meu. A gente tinha ali a parte dos neologismos, né? Essas palavras que a gente vai passando a utilizar, né? E alguns anúncios utilizaram muito esse termo do Neymaram, virou verbo o nome do Neymar. E a gente tem ali utilizando no anúncio. A gente tem ali também a parte da ironia, do trocadilho, né? Que é uma propaganda da Colgate, uma escolha prudente. Uma escolha prudente. Ela é prudente porque ela é uma ótima escolha, né? Ela tem ela tem prudência e é uma escolha prudente. É um trocadilho bem ruim, bem ruim, bem ruim. Mas a ideia é bacana. A gente tem uma intertextualidade, um humor ali muito bom, muito legal, né? Ali na propaganda do Bombril, né? Claramente falando que você vai ficar, seus produtos vão ficar, sua limpeza vai ficar uma obra-prima. E aí ele traz ali o garoto propaganda vestido como se fosse a Mona Lisa. Então faz essa obra-prima e a Mona Lisa em cima. Ele relaciona o verbal com o não verbal que está ali. Ou seja, você naquela letrinha pequenininha no comercial passando 30 segundos, você nem vê. Uma que a gente não vê mais comercial em TV, né? Mas quando via, nessa época passava, né? Aquelas letrinhas pequenininhas você não consegue enxergar, mas você consegue ver a Mona Lisa ali, fica muito mais claro. A gente tem as figuras de linguagem, né? Brahma refresca até pensamento, é uma hipérbole, né? Um exagero muito grande. Ou seja, ele quer dizer que a coisa é tão gelado que ele refresca até pensamento. Você toma e ele vai lá no seu cérebro. Temos ali uma intertextualidade do Boticário com o conto da Branca de Neve, né? Então ele fala ali, conto de fadas modernos, não tem fadas, mas consultoras do Boticário. E ele traz outros anúncios, tem umas outras campanhas que a gente vai ver relacionadas ali. Você vê que traz uma Branca de Neve bem diferente da trivial, né? Uma Branca de Neve maquiada, bonita, uma maçã bem vermelha. Quando ele coloca aquela maçã ali, ele está querendo. Qual é o fruto que diz que é do pecado, né? É a maçã. Apesar dos textos estarem o fruto, a gente tem esse conhecimento geral que é a maçã. E ele coloca a maçã numa posição de destaque ali, e a Branca de Neve olhando para você com um olhar bem diferente, assim, não digamos que não seja um olhar tão aliado à pureza, sinal que ela tá, enfim, ela tá empoderada, ela tá fazendo completamente diferente do que a personagem do Conto de Vadas prevê. E a gente também tem ali o estereótipo, né? Quem disse que beleza não acompanha? Aí traz a máquina de lavar, né? E o comercial que se fazia na época, né? Máquina de lavar, tem que ter uma mulher ali, porque homem não pode lavar roupa. Era esse conceito, né?
E aí a gente tem esses estereótipos. E a gente tem ali também, no caso da propaganda do coronavírus, ali uma brincadeira com a palavra lutar contra o coronavírus, e a gente tem ali o Minotauro, que é um lutador reconhecido no país inteiro, e a gente tem ele ali todo de azul, fazendo sinal de luta. Por que ele está de azul? Porque o azul gera uma cor que gera confiança, e a gente precisa de confiança para lutar contra o coronavírus. Então e essa luta não é uma luta efetiva igual a dele, mas ele faz esse jogo de palavras, né? E as outras cores que são utilizadas são o branco e o verde. A gente tem ali a bandeira da Noruega ali, né, quase que passou batido ali. Se vocês ampliarem essa imagem, né, tem disponível para vocês ampliarem, vocês vão ver que é uma propaganda de uma agência de viagens. E dentro da bandeira da Noruega, a gente tem algumas outras bandeiras que a gente consegue recortar. Se você cortar ali no lugar certinho, você consegue ver dentro da bandeira da Noruega a bandeira da França, a bandeira da Polônia, da Tailândia, da Finlândia, da Indonésia. E aí ele coloca ali só o nome da cidade, das capitais desses países, né, com um preço do lado. Ou seja, genial. Assim, muito genial, e não precisou de muito texto para poder fazer isso. Perceberam? Gente, eu não posso deixar de falar para vocês como que anda essa publicidade, né? Uma das coisas que a gente não pontuou ali, né? Você vê que o anúncio normalmente do Itaú, ele tem as cores do Itaú, que são laranja e azul. Mas esse anúncio do Itaú, ele é todo branco, porque ele foca no Papa. Ele foca no Papa, o Papa veste branco, é um sinal de pureza, e aí o anúncio é branco também. Coincidência? Acho que não. No anúncio, nossos preços neymaram, a gente tem um amarelo ali marcante, a gente tem essa coisa do amarelo ter uma relação com dinheiro, com valor, e ali é uma propaganda de anúncio de carro, é um anúncio de carro, perdão, propaganda não, um anúncio de carro. E o carro é um produto caro, um produto que normalmente vende essa ideia do conforto, de agregar valor, não é só um transporte, é você dirigir um modelo tal, ou seja, ele agrega valor, um status social para alguns, mas agrega, isso que a empresa quer vender. E aí ele jogou o amarelo, já combinou com o verde, que são as cores do país, né? Provavelmente isso aí era ou em época de Copa, ou ali perto da independência do nosso país, alguma coisa para eles poderem colocar, o jogo de seleção, acho que mais para próximo de uma Copa do que uma outra coisa, né? A gente tem ali um azul bem clarinho ali na propaganda da Colgate, a gente percebe isso também em outras anúncios de creme dental, algumas coisas relacionadas à saúde, né? Geralmente vai ter esse azul um pouquinho mais clarinho, ele tem essa ideia ligada com a saúde, com o frescor, principalmente no creme dental, né? Aquele azul piscina, ele dá essa sensação de frescor. Então tem a gente uma tonalidade de azul que é relacionada a uma coisa, e tem uma outra tonalidade de azul que é relacionada a outra, que é a questão da confiança, da integridade, da seriedade, da propaganda que traz o Minotauro na capa. Não pense que o azul do Facebook é à toa. O Zuckerberg pensou muito bem na hora de fazer uma logo azul, justamente para poder passar essa sensação de segurança, de integridade, de seriedade da empresa, e outras coisas mais, né? A gente tem ali também, né, da máquina de lavar, tem um anúncio que traz um branco, um cinza puxando para o branco, meio gradiente, é uma coisa que quase com um inox, né? Ele é diferenciado, não é uma máquina de lavar branca comum, é uma máquina mais requintada, pode ver que ela não deve ser um dos modelos mais
baratos. Isso tudo está no anúncio, ou seja, traz essa coisa de valor para o anúncio. A bandeira da Noruega, que quase que passa batida ali, na verdade é um anúncio de uma empresa de viagens, uma agência de viagens. Uma agência de viagens não, perdão. Uma empresa de linhas aéreas, né? Tipo a nossa TAM aqui, a Gol. Então lá na bandeira da Noruega a gente tem uma curiosidade, a gente tem mais bandeiras dentro da bandeira da Noruega. A gente, se for recortar ali, você consegue recortar a bandeira da Holanda, a bandeira da França, da Indonésia, da Tailândia, da Finlândia, da Polônia. E aí a gente consegue verificar isso. Se você aumentar, ampliar essa imagem aí, vocês podem fazer isso com o arquivo que está na descrição. E ele colocou só o nomezinho da cidade e um preço do lado. É a Norwegian Airlines, se eu não me engano. Foi fantástico, isso é de uma perspicácia muito grande e o publicitário sempre pensa nisso. E eu tô para apostar com vocês que se eu tiro esse como dali, vocês iam pensar numa linha de sabão em pó do mesmo jeito. Por que será? Não precisa das letras. Se você colocar as cores e esse traçado, essa forma essa forma que é muito típica da caixa de embalagem do Omo, né? Todo mundo vai lembrar. Não precisa. Pode estar escrito qualquer outra coisa ali. Se você botar escrito ali português, a pessoa vai pensar no Omo porque a imagem é mais forte. É assim que a imagem ataca o nosso cérebro e é isso que eu quero que vocês fixem muito bem aqui. Bem, meus queridos, espero que vocês tenham curtido, aproveitado e compreendido o conteúdo desse módulo 1. Nós passamos pela a importância dos elementos não verbais, a semiótica e a psicologia das cores e a estrutura e as características dos anúncios publicitários. Em caso de dúvidas, vocês podem deixar ali na sala virtual da turma e também podem colocar ali nos comentários dos vídeos, a gente vai trocando essa ideia. Tudo bem? Pessoal, espero que ao longo desse conteúdo nós tenhamos atingido os objetivos previstos para esse módulo 1, que eram refletir sobre o significado dos elementos não verbais nos textos multimodais, conhecer minimamente a semiótica e a psicologia das cores, identificar a estrutura e os elementos que constituem os anúncios publicitários e evidenciar as características presentes nas peças publicitárias. Tenho certeza que vocês conseguem fazer isso agora. Nos vemos no módulo 2. Até lá!